Olha quem está aqui do meu lado, Thaís Herédia, voltando de férias, cheia de Jornalista é um energia. povo tão doido, bobo, que eu vou te falar, a gente sente saudade do trabalho. A gente tem aquele fear of missing out, aquele FOMO, fica vendo as notícias acontecerem e fica, ai meu Deus! Thaís, quanto tempo você pegou de férias? 2 semanas. Nada mudou. Nada mudou? Nada mudou. Tem As pessoas certeza? são as mesmas. Thaís, bem-vinda de volta. Obrigada, querido, que bom estar aqui com você. Prazer é sempre nosso. Thaís, vamos lá. A gente acompanhou essa fala mais cedo do ministro Fernando Haddad, sobrou para o governo Michel Temer, tem aqui um PowerPoint apresentado pelo ministro, que diz que o governo Temer deixou efeitos fiscais deletérios na arrecadação dos anos subsequentes, traz inclusive efeitos da tese do século, que envolve a incidência de piscofins sobre ICMS, e depois diz que o governo Bolsonaro não soluciona o problema fiscal e deixa erosão de receitas, dizendo que, inclusive, o governo Lula herdou a expansão de despesas contratadas em outros governos e que tem elevado exatamente essa estratégia de recomposição estrutural de receitas. Porém, aí depois vemos a fala do ministro, depois vemos os dados publicados pelo próprio Ministério da Fazenda, uma elevação no nível de bloqueio de 10,7% para 12,1 bilhões de reais, 1 bilhão e 400 milhões de reais a mais do que o anunciado no terceiro bimestre. E aí? Olha, vamos começar pela política. Essa apresentação do ministro Fernando Haddad hoje nesse evento do BTG, que é um dos eventos mais disputados do mercado aqui no Brasil, ela foi uma apresentação política, né? Estratégica do ponto de vista do ministro. Por quê? Porque ele sabe exatamente o que a turma do mercado, especialmente o economista-chefe do BTG, que estava do lado dele, Mansueto Almeida, que foi secretário do Tesouro, é um dos maiores especialistas em contas públicas do país, participou do governo Temer, foi secretário do Tesouro no governo Bolsonaro, nos 2 primeiros anos, né? E o que o ministro da Fazenda fez foi contar a história que embasa a versão que ele construiu sobre o Brasil. Então, o papel aceita tudo, o PowerPoint aceita tudo. O primeiro slide que o ministro apresenta tem o seguinte enunciado: o governo Temer, teto de gastos não solucionou o teto fiscal. Ora, é comparar laranja com banana. A comparação que ele faz é laranja com banana. Ele desconsidera os 2 anos de recessão para começar, um ambiente macroeconômico de recessão. Ora, quem criou o déficit público, que chegou a mais de 2% em 2015, 2,6% em 2016, foi o governo do PT, foi o governo Dilma Rousseff. O déficit previsto para 2015 era de 0 no começo do ano, e quando vira o ano, vira 2% de queda. Tinha contabilidade criativa, tinha um monte de gastos, de despesas que estavam fora do orçamento. Então, o governo Temer não criou o déficit, ele herdou o déficit. O teto de gastos, que começa a funcionar, começa a valer em 2017, então, portanto, no penúltimo ano, né, foram 2 anos e meio, 2017, Temer sai ao final de 2018. O teto de gastos começa a valer, portanto, já em 2017, e é óbvio que não ia conseguir reverter o déficit, muito menos os estragos das contas públicas. O governo Temer herdou, por exemplo, da ex-presidente Dilma Rousseff, uma promessa de reajustes dos salários de 5% ao ano dos servidores, mesmo com o país em recessão, né? Então, ele diz, olha, o Temer e o Bolsonaro criaram várias despesas que eu tive que pagar. Essa é uma história dos governos, quer dizer, essa não é a resposta, depois de 3 anos e meio de governo, essa não é uma resposta adequada de um ministro da Fazenda. Portanto,
pelo menos não do ponto de vista da história, do contexto, né? O número conta tudo, ele só não vai, ele não consegue desfazer o contexto em que as coisas aconteceram, Vitor. Isso o ministro da Fazenda não consegue recriar. E o que faltou na apresentação dele foi contexto, porque a história que ele quis contar é a história que sustenta essa versão, que é uma versão política, que é uma versão que dá a ele ainda mais para este público, e foi interessante, porque eu assisti toda a apresentação dele e assisti depois a conversa com o Mansueto, Vitor. Me chamou a atenção o tom, ele foi irônico, ele falou até palavrão, quando disse, vocês ficam falando aí, alguém, um tal, de uma asset tal, vira e fala, tem que congelar o salário mínimo. Você não sabe o que é política? E aí ele fala um palavrão. Pô, 3 pontinhos. Senta lá e vai ver o que faz. Quem falou para congelar um salário mínimo foi o ex-presidente do Banco Central, Armínio Fraga. Então, a atitude, hoje, essa apresentação do ministro Fernando Haddad, e eu posso passar vários minutos aqui discorrendo sobre várias distorções de contexto que ele traz, ela foi política. O que nós estamos vendo é um ministro da Fazenda que está imbuído da função de posicionar o governo Lula do ponto de vista da política econômica que ele criou para as eleições do ano que vem. É curioso, né, Thaís, porque se tinha um elogio que era muito feito ao presidente Lula, era que ele sabia direcionar o seu discurso quando ele conversava, por exemplo, com sua base de militância, sabia conversar com a classe trabalhadora, com os operários, e sabia dialogar com os banqueiros, sabia dialogar com a Faria Lima, sabia dialogar com o setor financeiro. O ministro Haddad, ele começa o governo sob uma certa desconfiança, é verdade, depois passa a agradar de alguma forma, passando alguma confiança para o mercado. E o curioso é a gente observar agora essa guinada. Você citou, né? O Mansueto Almeida fez parte do governo Temer, fez parte do governo Bolsonaro. Eu vou te interromper, porque o Mansueto você vê como ele é um cara correto. Ele vem chamando atenção e elogiando várias atitudes do Haddad esse tempo todo. Porque há, sim, medidas elogiáveis. Por exemplo, na questão tributária, o governo tem razão em fazer a equalização tributária. Essa é uma pauta positiva, essa é uma pauta que o Fernando Haddad pode vestir politicamente, né? Ele pode apontar os abusos da política econômica do Bolsonaro, especialmente em 2022. Houve, sim, abusos, né? Houve, sim, desrespeito às regras. É claro que houve, ninguém está negando. Assim como não nego o contexto do Temer, também não se nega o contexto do governo Bolsonaro, né? Agora, a questão é a versão da história, como eu disse, mas já te interrompendo, não deixei você terminar a pergunta. Não, minha única questão era essa mudança de tom de Fernando Haddad e você disse, né, essa criação de uma narrativa baseando-se, é verdade, nesses gráficos. Aí o gráfico que a gente tem aberto aqui, mas o que me chama realmente a atenção é exatamente esse descolamento do discurso que a gente acompanhava antes de tentar trazer também um certo nível de confiança para o governo, para os agentes econômicos. Isso é passado? O Haddad não tenta mais fazer isso? Não, eu acho que, e essa apresentação dele hoje ficou muito clara para mim, que ela está cheia de pedacinhos muito legais para a campanha do ano que vem. Olha aqui, eu fui lá e enfrentei a Faria Lima, né? E a Faria Lima tem várias questões aqui, a gente trata disso diariamente, né? Sem nenhuma mudança aqui ou de proteção, a gente não está advogando por ninguém aqui, pelo contrário. Mas ele faz essa separação hoje, né, em que ele diz, olha, fui lá e enfrentei a Faria Lima, né, que claramente não apoiava o governo Lula, que claramente entrou no rally nas últimas semanas, contando com uma desidratação ou com uma força não suficiente do presidente Lula de ser um candidato competitivo. Hoje, aliás,
esse dia negativo, diferente do que aconteceu lá fora, aqui do Brasil. Ela é um pouco essa tentativa de pesar um pouco o risco político que o mercado viu. Foi ingênuo, o mercado foi ingênuo, se antecipou, empolgou demais, né, de assistir a uma disputa já que para eles já estava ganha pela direita no ano que vem. Então, isso tudo também é questionável, mas a nossa conversa aqui hoje é sobre a atuação do ministro da Fazenda. Passou a ser uma atuação política, né? E essa apresentação dele hoje, para mim, marca um período importante, em que ele diz assim, nós estamos em lados diferentes, sim. Ele praticamente falou isso hoje. Estamos em lados diferentes, sim. E ele mesmo disse, ele fala, eu não inventei nenhum número que está aqui, esses aqui são números reais. Essa é a história que eu tenho para contar. Isso, mas a gente sabe que os números, quando apertados, eles falam qualquer coisa, né? Só para a gente encerrar nosso papo, Thaís, vi essa fala do ex-secretário Mansueto Almeida também durante esse mesmo evento, citando, né, que independentemente de qual seja o governo em 2027, esse governo vai ter que cortar na cara. Thaís Herédia, sempre um prazer, muito obrigado. Até amanhã.